Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 1001 do nosso Raio-X da Questão Challenge. Um desafio que eu estou propondo em que eu vou resolver no mínimo 2.997 questões variadas de várias bancas, vários concursos, para você revisar, aprofundar e aperfeiçoar e, sobretudo, enxergar detalhes que aparecem nas questões que eventualmente você não esteja vendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das minhas aulas, acione o sininho para você ser avisado e sempre olhe a descrição do vídeo. Nunca perca a oportunidade de conferir lá a descrição do vídeo para você baixar o material e para você acompanhar os cursos que vão ser lançados. Muito bem, vamos lá? Questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte, é uma questão da IADES, aqui, pronto. Questão da IADES, perito criminal da PCDF. O enunciado diz: quanto à materialização nos textos policiais do princípio da administração pública denominado moralidade, é correto afirmar que, e aí diz, é expressa no texto policial por meio da formalidade linguística, como no uso adequado dos pronomes de tratamento nos documentos. Ou seja, ele está dizendo que a forma de se expressar linguisticamente nas peças, nos textos produzidos pela autoridade policial, delegados, escrivães de polícia, com a adequada observância dos pronomes, pronomes de tratamentos e outras expressões linguísticas, revelam a moralidade administrativa. Aqui. Revelam a moralidade administrativa. Esse item, ele está correto. Ou seja, uma das formas de se materializar a moralidade administrativa, de se expressar a moralidade administrativa, é usando linguisticamente as formas técnicas adequadas, os devidos pronomes de tratamento e outras expressões linguísticas que revelam essa respeitabilidade, os valores éticos e morais conforme a pessoa que está sendo tratada e as autoridades com quem são tratadas. Mas para confirmar o gabarito, então vejam lá, coloca aí para mim quem já tinha visto uma questão como essa, ou seja, associando a moralidade administrativa com as expressões linguísticas que devem ser utilizadas nas peças, nos textos policiais, por meio da formalidade linguística. Então, tenho certeza que muitos vão colocar esse detalhe aí no material de revisão, porque ainda não tinha se atentado para esse fato, e aparece em prova. Letra B. É correto afirmar que essa denominada moralidade, ela se materializa, ela se dá em um documento policial quando todas as autoridades de quaisquer órgãos e cargos são tratados com o mesmo pronome de tratamento no vocativo das comunicações, no endereçamento e no corpo do texto. Professor, peraí, isso é uma prova de direito administrativo e princípios ou é uma prova de língua portuguesa? Agora eu estou meio confuso. Na verdade, o examinador, de forma genial, ele mesclou a linguagem ou as expressões linguísticas técnicas que você vai utilizar devem respeitar e observar a moralidade administrativa? Sim. E aí ele está dizendo que você deve usar os mesmos pronomes de tratamento, as mesmas expressões de tratamento para todas as autoridades. Está errado. Pronome de tratamento para juiz é um, para outro delegado é outro, para um agente administrativo da administração direta e indireta já é outro, promotor já é outro. Então, fiquem atentos. Presidente da República, outro. Lá e vai. Está errado. Letra C. Ocorre quando o laudo pericial esclarece os valores morais rígidos que compõem a doutrina da instituição. Laudo pericial não pode expressar valores, opinião própria, opinião pessoal, valores religiosos, morais e éticos. Laudo pericial expressa, opina tecnicamente.
é uma manifestação fundamentada de valores técnicos. Então, se opinar com dogmas ou valores morais da instituição, está errado. Isso viola a moralidade. O laudo técnico pericial, ele tem o rigor técnico e a fundamentação técnica como seus pilares. Letra D. A moralidade é observada no texto policial por meio do uso abundante de adjetivos qualificadores da moral das partes envolvidas. Jamais. É reduzido o uso de adjetivos, sobretudo aqueles que qualificam a moral dos indivíduos envolvidos, das pessoas envolvidas. Completamente errado aqui também. Letra E. Se manifesta na utilização de termos subjetivos que descrevem os sentimentos do policial. Gente, é moralmente adequado usar termos subjetivos que expressam o sentimento dos policiais e da autoridade policial? Absolutamente não. Está errado. Então, gabarito de fato é letra A. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam da genialidade dessa questão em que mesclou forma de expressão linguística, técnica, com observância do princípio da moralidade. E aí a gente prossegue para a questão número 2. Questão número 2. Vamos lá. A questão número 2, o enunciado diz: com o objetivo de se manter atualizado na área de tecnologia da informação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicará edital de licitação que terá por objeto a contratação de sociedade empresária para prestar serviço de utilização de programa de informática. Então, vai contratar o serviço de licença para uso de software de informática. Esse é o objeto do contrato. Bom, de acordo com as disposições da Lei 8666/93, diante da natureza do objeto do contrato em tela, a duração do contrato administrativo. E aqui nós estamos falando de algo que está no artigo 57 da Lei 8666/93. A depender, então, uma das primeiras perguntas, a depender do objeto da contratação, o prazo máximo de duração do contrato pode se alterar ou não? Então, tudo isso você vai encontrar no artigo 57. Nós tivemos aulas detalhadíssimas sobre isso no raio-x da questão, na primeira fase, numa daquelas 100 aulas que a gente fez. E aí a gente vai para a letra A agora. A letra A diz: deve ter prazo certo e pré-determinado de até 12 meses, prorrogável uma vez por igual período. Na verdade, quando se trata da contratação de serviço de informática e licença de software, o contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 meses, e não só uma vez por mais 12. Então, letra A não pode ser. Letra B. Deve ter prazo certo e pré-determinado de até 24 meses, prorrogável quando houver interesse da administração. Então, o prazo certo é de 12, prorrogável por iguais períodos até o limite de 48. Então, letra B está errado. Letra C. Pode estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato. Então, celebra o contrato por 12 meses, prorroga por mais 12, mais 12, mais 12, até o limite total de 48. Então, letra C é o nosso gabarito. Letra C é o nosso gabarito. Para confirmar o gabarito, letra D. Pode ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Está errado, nós já sabemos, mas eu te pergunto uma coisa. Existe algum tipo de contratação que o contrato pode chegar ao limite de 120 meses, ou seja, 10 anos? Nós vimos que sim, está numa das nossas 100 aulas lá do raio-x da questão que nós fizemos, e eu quero que você consulte o artigo 57 da 8666 para você relembrar, refrescar a sua memória sobre quais são as hipóteses em que o contrato pode chegar a 120 meses. Se você pegou a aula que eu tratei desse assunto, pode dar uma olhada nas suas anotações que você vai encontrar lá as
hipótese em que o contrato vai chegar a 120 meses. Letra E, pode ter prazo máximo de 36 meses, incluídas prorrogações por interesse da administração. Não. O prazo pode chegar a 48 meses se prorrogado no interesse na conveniência do serviço. Então, gabarito aí, letra C. Gabarito, letra C. Muito bom. Célio está falando. O examinador misturou direito administrativo com redação oficial. Foi justamente isso aí. E ele tem todo o direito de fazer isso porque é uma das características que muitas bancas adotam. A característica multidisciplinar. Interrelacionar disciplinas distintas numa mesma questão. Ele tem a possibilidade de fazer isso, não é contrário às regras do concurso. Muito bem. Questão número 3. Questão número 3. O enunciado diz: determinada autarquia federal celebrou contrato administrativo com sociedade empresária após processo licitatório para fornecimento de produtos de escritório devidamente discriminados. Ocorre que, por erro no setor de pagamento, a autarquia já está em atraso no pagamento do contrato há 61 dias. Então, o poder público, a autarquia, a entidade autarca contratante, está sem pagar o fornecedor contratado há 61 dias. De acordo com a Lei 8666, em matéria de exceção do contrato não cumprido, gravem essa expressão, ela é muito importante. Alguém se lembra o que é a exceção do contrato não cumprido? Exceptio non adimplet contractus? A sociedade empresária contratada pode. Então vamos lá, o que ele quer saber? Ele quer saber se o particular contratado, a sociedade empresária contratada, valendo-se da exceção do contrato não cumprido, o que ele pode fazer? Letra A. Está dizendo que a sociedade empresária, olha ela aqui, pode rescindir desde logo unilateralmente o contrato diante do inadimplemento do contratante em prazo superior a 60 dias. Detalhe. O particular contratado jamais poderá promover a rescisão unilateral do contrato. Rescisão unilateral do contrato é uma prerrogativa que assiste ao poder público contratante. Está no artigo 58 da 8666. Agora, depois de 90 dias de atraso nos pagamentos, o particular contratado pode comunicar da administração e, às vezes, até buscando o judiciário, suspender a execução do contrato por falta de pagamento. Mas, a depender da urgência e da relevância do objeto desse contrato, nem o judiciário vai autorizar, por exemplo, suspender o fornecimento de cilindros de oxigênio nos hospitais, mesmo com um atraso absurdo. Atenção para isso. Então, letra A está errado. Letra B. A letra B diz: rescindir unilateralmente o contrato. Nós já sabemos que o particular não tem essa prerrogativa nunca, desde que notifique prévia e extrajudicialmente o contratante para pagamento em 10 dias. Gente, contrato administrativo é regido por normas de direito público. E uma das lógicas dessa contratação é a supremacia do interesse público. E quem tem essas prerrogativas? Só o poder público contratante. O particular não tem essa prerrogativa. A letra B está errada. Letra C. Suspender a execução do contrato quando o atraso for superior a 90 dias, mas a rescisão contratual pelo inadimplemento deverá ser pleiteada judicialmente. Está perfeito. Está perfeito. Esse é o gabarito. Então, pode suspender quando passar de 90 dias de atraso, e a rescisão contratual não pode ser unilateral, tem que pedir ao judiciário, tem que pedir judicialmente. Ou pode chegar a um acordo administrativo para desfazer. Mas o gabarito aí está correto, letra C. Letra D, suspender imediatamente a execução do contrato. Não, só pode suspender após 90 dias de atraso nos pagamentos pelo poder público. Então está errado. E letra E, rescindir judicialmente o contrato desde já, pois houve atraso no pagamento superior a 30 dias. Não. A rescisão judicial é por atrasos superiores a 90 dias. Então,
basicamente, o tema central proposto por essa questão para você revisar aí nos seus estudos, fazer um exame de consciência, qual é? Os atrasos em pagamentos feitos pelo poder público vão gerar para o particular contratado a possibilidade de suspender e pedir na justiça a rescisão judicial a partir de quanto tempo? Após 90 dias consecutivos de atrasos nos pagamentos. Vou seguindo. Questão número 4. A questão número 4, o enunciado diz o seguinte. Olha o que diz o enunciado da 4. A doutrina de direito administrativo costuma afirmar que o edital é a lei interna da licitação. Quem consagrou, quem cunhou essa expressão foi o saudoso Eli Lopes Meireles, um dos papas do direito administrativo brasileiro, já falecido desde a década de 90. Então, ele usou essa expressão que ainda hoje é utilizada por muitos doutrinadores. E aí diz, tal assertiva está específica e diretamente ligada ao princípio básico norteador do procedimento licitatório, expresso no artigo 3º da 8666. E aí ele quer saber que princípio é esse. Gente, lei interna do certame tem a ver com o princípio da eficiência? Não, eficiência, pois o edital de licitação deve prever expressamente as especificações dos produtos e serviços a serem contratados, inclusive com a indicação de produtividade. Não, isso aí tem a ver com o princípio da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório. Então tá errado isso aí. Letra B, princípio da publicidade, ou seja, essa ideia de que as regras do edital fazem ou tornam-se lei do certame, a lei interna da licitação, isso não tem a ver com publicidade. Isso tem a ver mais com a legalidade e a vinculação ao instrumento convocatório. Eis que o edital de licitação deve ser publicado 3 vezes, não é esse número de publicação. Coloca aí uma pergunta. Quantas vezes deve ser publicado o edital de licitação? 1, 2, 3? Consultar isso na lei. Como é que está o seu material, o seu conhecimento? E em jornal de grande circulação, e aí eu quero que você dê uma olhada depois no artigo 15 da lei 8666/93. Tranquilo? Beleza. Letra C. Ele diz que tem a ver, que é uma decorrência do princípio do informalismo procedimental. Não. Na verdade, a própria lei 8666 diz que a licitação se realiza por meio de ato ou atos formais. Então, o que vigora como regra não é o informalismo procedimental, é o formalismo procedimental. Então, aqui está errado. Formalismo procedimental, dado que o edital deve ser formulado com vistas à contratação da proposta mais vantajosa para a administração, podendo combinar 2 ou mais modalidades licitatórias. Olha, dá uma olhada no artigo 22, parágrafo 8º, da Lei 8666/93 depois. É terminantemente vedado combinar ou mesclar as modalidades licitatórias existentes. Isso não é possível. Letra D. Ele diz que essa ideia de que o edital é a lei interna do certame decorre do julgamento subjetivo. Não existe isso. O artigo 3º da Lei 8666/93 estabelece o princípio do julgamento objetivo no certame licitatório, tanto das propostas, quanto da habilitação, quanto dos recursos ou outros atos procedimentais. Não está errado. Segundo o qual o edital deve conter de forma clara os critérios subjetivos, não, são critérios objetivos, que serão utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Letra D, não dá. Letra D não dá. Olha, para você que acha que concurso do IBGE é facinho, é porque você ainda não ouviu falar na banca FGV. Agora, você imagina o que não é essa banca fazendo o concurso do Senado, como foi o último concurso do Senado. Graças a Deus, parece que o Senado agora vai ser pelo Sebrasp. Sebrasp é faixa branca perto de uma prova da FGV. Letra E.
Essa ideia de que o edital é a lei interna do certame, ela decorre da vinculação ao instrumento convocatório. Esse princípio está literalmente dito no artigo 3º da Lei 8666/93. Uma vez que o edital deve definir tudo o que foi importante para o certame, vinculando os licitantes, ou seja, obrigando, as regras editalícias obrigam os licitantes, os particulares, e também obriga a administração pública a observá-lo. Então, nosso gabarito, letra E. Grave uma coisa. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem dois desdobramentos importantes. O edital, o instrumento convocatório, é a lei interna da licitação. 2. As regras editalícias, as regras do edital, obrigam tanto os licitantes particulares na disputa, como obrigam a administração a seguir as regras editalícias. Feito isso, a gente vai para a questão número 5. Questão número 5. A questão número 5 diz: Mariana, ocupante do cargo de coordenador censitário subárea do IBGE, que nunca sofreu qualquer sanção disciplinar, no exercício das funções, opôs resistência injustificada ao andamento de documento e processo. Aqui, ele já quer saber de você o seguinte: opor resistência injustificada ao andamento de documento de processo. Primeiro, isso é uma infração disciplinar? Primeiro questionamento. Se isso é uma infração disciplinar, é uma infração disciplinar que enseja o quê? Advertência? Suspensão? Demissão? Este comportamento de opor resistência injustificada ao andamento de documento ou de processo é ou não é uma infração disciplinar? Se é infração disciplinar, é uma infração disciplinar sujeita a que tipo de punição? E aí, continuando, o enunciado diz: de acordo com a Lei 8.112, já mudamos o tema, agora já é 8.112, observadas as formalidades legais, Mariana será sancionada com as penalidades disciplinares. Aproveitando o ensejo, aqui na descrição de vídeo já tem o link para o meu curso exclusivo de 8.112, no formato raio-x da questão, que vai ser liberado em breve lá na plataforma. Beleza. Letra A. A letra A diz o seguinte: Mariana será sancionada com a penalidade de repreensão. Vou perguntar uma coisa. Na Lei 8.112, quais são as sanções disciplinares cabíveis? Aí eu sinceramente quero que você, se não tem na ponta da língua, dê uma olhada no artigo 127 da Lei 8.112/90. As penalidades são advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Então, é simples, é decoreba? É, mas se não lembrar, vai ter sérios problemas e vai acabar ou deixando em branco ou tendo de chutar a questão. Então, repreensão não existe e será aplicada verbalmente. Nota uma coisa aí. Não existe nenhuma sanção disciplinar que não seja por escrito. Na Lei 8.112, não existe nenhuma sanção disciplinar que não seja por escrito. Anota isso aí. Grava isso para sempre. Beleza. Então, não existe advertência verbal na Lei 8.112. Ponto. Aí diz que vai ser advertência, ok, que será aplicada por escrito, necessariamente por escrito. Então, gabarito, letra B. Letra C, censura. Censura não é uma das penalidades previstas no artigo 127 de 8.112. Está errado. Verbalmente, o que você anotou? Não existe nenhuma sanção disciplinar na forma verbal. São todas por escrito. Letra D, demissão. Opor resistência injustificada não é causa de demissão. Professor, onde estão as causas de demissão? Claro, aqui, ó, artigo 132 da Lei
8.112/90. Letra E, suspensão. Não, também não vai ser suspensão. Vou colocar aí os artigos 128 e seguintes da Lei 8.130, 129, da Lei 8.112/90. Então, gabarito, sem dúvida nenhuma, letra B. Eu volto a repetir. Não tem nada mais eficiente para você fazer revisões do que as questões. Vá fazendo as questões. Está lembrando tudo como eu estou lembrando aqui? Beleza, não precisa pegar material, não precisa nem, se não tiver tempo, não precisa nem reler anotações, mapas mentais, nada. Vai indo. Agora, engarranchou numa questão, tem uma expressão que não está lembrando? Dá um pulinho no material de revisão, dá uma folheada no livro, dá uma olhada. Agora, professor, e se eu não tiver material de revisão? Aí você vai levar um tempo imenso para poder localizar aquela informação que você não está lembrando, está faltando um detalhe ou que você não viu. Agora, se aparece algo novo que não está no material de revisão, aí você pesquisa e preenche mais essa pecinha no quebra-cabeça dos conteúdos que você precisa dominar. Vamos avançar. Questão número 6. Questão número 6. A questão 6, o enunciado diz: Renato, agente censitário operacional do IBGE, no exercício de suas funções, valeu-se do cargo para lograr proveito pessoal. Anota isso aqui. Valeu-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública. Após regular processo administrativo disciplinar, Renato sofreu a pena de demissão. Então vejam, você só o enunciado já te deu uma informação valiosíssima. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal é causa de demissão. Ponto. É só você conferir no artigo 132 da Lei 8.112. Continuando, o enunciado diz: consoante dispõe a Lei 8.112, tal demissão do agora ex-servidor o incompatibiliza para. O incompatibiliza para quê? Olha, eu queria que você desse uma olhada depois nos artigos 136 e 137. Por que, professor? Porque algumas causas de demissão vão acarretar consequências negativas além da perda do cargo. Ressarcimento, impossibilidade de retornar ao serviço público federal por um limite de 5 anos. Então, vamos lá. Beleza. Consoante disposto na 8.112, tal demissão, agora do ex-servidor, o incompatibiliza para filiação partidária pelo prazo de 3 anos. Ainda que esta condenação encaixasse, ainda que, não é o caso, se encaixasse na lei da ficha limpa, ele não fica impossibilitado de se filiar a partido. Então, aqui está errado. Não há essa consequência, não há esse efeito. Letra B. Incompatibiliza para o exercício de seus direitos políticos pelo prazo de 2 anos. Nota uma coisa aí. A Lei 8.112 não afeta direitos políticos. As condenações próprias da Lei 8.112 não afetam direitos políticos. Agora, uma condenação por improbidade nos termos da Lei 8429/92, nos termos lá do artigo 12 da 8429/92, aí sim pode acarretar a suspensão de direitos políticos por um limite máximo de até 10 anos, a depender da gravidade do ato de improbidade. Beleza. Então aqui está errado. Letra C. Incompatibiliza contratar com a administração pública pelo prazo de 1 ano. As punições e condenações decorrentes da 8.112 não geram incompatibilidade para licitar e contratar com o poder público. Lá na improbidade, sim. Aqui na 8.112, não. Então,
Está fora. Letra D. Incompatibiliza para participar de gerência ou administração de sociedade privada pelo prazo de 4 anos. Não. Esse tipo de incompatibilidade só na lei lá da CVM, lá no CAD, só na parte de antitruste para lá. Sistema financeiro, então tá fora aqui, ó. Tá fora. Não existe esse tipo de punição, de consequência, nos termos da lei 8.112/90. E o nosso gabarito, letra E, vamos ver se é ele mesmo. Vou colocar aqui para a gente grifar. Nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. A jurisprudência pacífica é no sentido de que não existe mais, não se pode aplicar o que está literalmente no 8.112, daquela impossibilidade de retornar indefinidamente ao Serviço Público Federal. Não. Seria uma punição de caráter perpétuo. Então, o limite máximo de impossibilidade para retornar ao Serviço Público Federal, nas hipóteses previstas na lei, são de 5 anos. Ele vai ficar 5 anos sem poder exercer qualquer outro cargo, emprego ou função na administração pública federal. Professor, mas se ele tomou essa punição sendo servidor do TCU, ele pode ingressar num cargo público do DF, de São Paulo, do município? Pode. Essa incompatibilização para retornar ao serviço público é federal. Não se estende aos demais entes da federação. E a jurisprudência, como pensa, professor? Pensa da maneira que eu te expliquei. Ela pensa da mesma forma que eu te expliquei. Então, questão número 6, está aí. Nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Questão número 7. Questão número 7. Vamos lá. A questão 7 diz... Vamos ver, olha. Prefeitura de Morro Agudo, São Paulo. Ah, professor, questão de prefeitura aqui. Está tomando nosso tempo, hora dessa da noite. Vamos ver? O que você acha? Leia o seguinte trecho de uma matéria jornalística. Aplicativo permite ao cidadão fiscalizar recursos investidos em seu município. App Siconve Cidadão. Com toques no celular, será possível indicar necessidades como construção de escolas, postos de saúde e áreas de lazer com recursos do governo federal. Ele busca estimular a participação da sociedade na fiscalização dos recursos repassados pelo governo federal aos estados e municípios. É a notícia. Esse tipo de aplicativo é um exemplo, entre outros tantos, de que tipo de controle da administração. Então, ele quer saber, se você se lembra, quais são os tipos de controle. Na fase 1 do nosso raio-x da questão, que foram as 100 aulas que eu gravei, já abriu para cá, nós tratamos minuciosamente dessa questão aí do controle, dos tipos de controle. Mas vamos lá. Isso de que os cidadãos podem acessar uma plataforma, um app digital, e ali fazer observações, reclamações, sugestões e outros. Isso é um controle jurisdicional? Não. O controle jurisdicional tem que ser provocado mediante ação judicial. Então está errado. Isso na medida em que se trata de uma iniciativa para acompanhar gastos locais. Não tem. Judiciário. Aí, letra B, é um controle social. O que é o controle social? Pois convocam-se os cidadãos para acompanhar os gastos públicos e, neste contexto, se estão corretos e em sintonia com as demandas sociais. É isso. O que se fez foi operacionalizar e facilitar via tecnologia da informação, nesse aplicativo, para que tenha maior facilidade e agilidade para que os cidadãos controlem a gestão dos recursos públicos federais que estão indo para estados e municípios. Controle social. Então, o meio não importa, o que importa é quem está provocando esse controle. A sociedade, os indivíduos da sociedade. É um controle social. Esse controle digital não tem respaldo na doutrina, na jurisprudência. Não existe a espécie de tem um controle judicial, tem um controle legislativo, tem um controle administrativo, tem um controle interno, externo, tem um controle social. Agora, controle digital, ainda não temos essa terminologia na nossa legislação, na nossa doutrina. Beleza. Então, letra C está errado para conformar o Gabriel. Letra D. Local, controle local.
de suma importância para os gastos públicos. Não, não existe essa, não, isso não é um tipo de controle doutrinariamente catalogado, não é. E controle discricionário. Essa expressão discricionária, ela só se remete à atuação do poder público. Aqui é o cidadão comum usando o aplicativo para controlar. Então não está certo também, está errado. Beleza. Coloca para mim nos comentários quem já tinha visto esta perspectiva de controle, ou seja, usando tecnologia da informação para fomentar, incentivar e facilitar o controle social. Quem já tinha visto esta informação, esse conteúdo sobre essa perspectiva? Então, se não, inclua isso aí no seu hall de informações. Letra B. Letra B. Questão letra B. Olha, já cumprimos a nossa carga que eu falei, que vai ser reduzida, é um pouquinho, é uma jarda por vez. Fizemos 7 questões. Então, estão faltando quantas agora? Então é 2.997 menos 7. Estão faltando quanto? 2.990 questões. Estamos indo bem. Esse é só o episódio 1. Você tem um compromisso marcado de segunda a quinta-feira aqui comigo, porque cada aula é uma revisão, é uma rememoração, é um aprofundamento, é um detalhe a mais. Se não servir de nada, serve para revisão. 30, 40 minutinhos de revisão. Eu agradeço você estar aqui comigo mais nesse projeto. Espero que você esteja aqui firme e forte. Quero ver quem vai ser o herói que vai acompanhar comigo aqui os centos episódios aqui desse nosso raio-x da questão Challenger, o desafio das 2.997 questões. E aí, deixe nos comentários se você gostou desse formato, se esse tipo de análise vai expandir a sua visão sobre pontos específicos e se vai te ajudar a revisar. Coloca aí nos comentários se ajudou você a revisar alguns tópicos que talvez não estivesse lembrando na aula de hoje. Muito bem, a gente se encontra no próximo episódio, episódio número 2 do nosso challenge aqui, né, o desafio das 2.997 questões. E uma boa noite a todos. Agora esse novo projeto é mais curto, mais intenso e vamos para o topo. Tchau, tchau. Muito obrigado.